Colégio Conexos. Creche Escola Bebê Bombom. Já de volta com o Estúdio Sat, nós estamos conversando com a doutora Marina Abinader, ela que é dermatologista, e estamos falando sobre cabelo e tirando muitas dúvidas a respeito desse assunto, porque afinal de contas, né, a gente se preocupa e não somos apenas nós mulheres que nos preocupamos com isso, muitos homens também se preocupam, né, com o cabelo. Meu produtor, por exemplo, tá aí acompanhando a gente, né, Josimar? E se preocupa muito com o cabelo. Ai, quero meu cabelo liso, mas meu cabelo enrolado, não sei o quê. Meu irmão, gente, quer ter cabelo grande, não consegue. Ah, o Josimar falou que eu não sou calvo. Calma, que tem pergunta a respeito desse assunto, tá? Vamos lá, então, algumas perguntas, doutora, que já mandaram pra gente aqui pelo WhatsApp. Assistindo algumas blogueiras, percebo que elas insistem em falar que vinagre de maçã é ótimo para o cabelo. Será que funciona mesmo? A pergunta é da Janaína Guiar. Então, foi uma ótima pergunta. E eu recebo até algumas perguntas por ter alguns pacientes e alguns amigos que moram fora do país. E de onde vem essa insistência, digamos assim, para utilizar o ácido? É exatamente naquilo que eu falei da questão do pH. Então, nós sabemos que o pH mais ácido, ele tende a fechar essas cutículas. E em alguns países, a água ela é muito suplementada com calcário. Então, o calcário ele acaba deixando uma alcalinização, abrindo a cutícula com muito mais facilidade. Nós não temos esse problema tanto aqui no Brasil, com a água ser suplementada com esse calcário, essa adição disso. Então, aqui para a nossa região, a gente não teria muita necessidade de estar fazendo a acidificação com vinagre, tá? Então, isso é importante analisar por regiões. Regiões sul-sudeste ou até fora do país, a acidificação com vinagre ou qualquer outro elemento que tenha esse pH mais ácido seria interessante para fechar as cutículas. Então, não é um mito. Na realidade, tem uma ação, sim, benéfica no fechamento de cutículas, na manutenção da nutrição e na hidratação desse fio. Legal. E aí, doutora, tem uma pergunta aqui da Maria José Cavalcante. Vocês falaram sobre o uso do shampoo 2 vezes na lavagem. Eu queria saber sobre a diferença do shampoo sem sal para o shampoo comum, convencional. Então, é exatamente isso que eu falei a respeito de algumas substâncias que são adicionadas nesses shampoos, né? Existem substâncias que elas são com sal, que o pessoal realmente já conhece mais, ou com sulfatos, como eu disse, que são substâncias que penetram mais e retiram toda aquela proteção e oleosidade dessa pele, ou dos fios, enfim. E aí, isso é que a gente tem que ter um controle e não ter um uso diário, constante desses produtos, que são aqueles shampoos de limpeza profunda. Entendi. Eu vou dar aqui eu vou fazer as perguntas que vocês estão mandando, aí depois a gente segue com os nossos tópicos, tá? Sobre mitos e verdades. A Maria Clara Guedes mandou assim: existe alguma vitamina para evitar a queda de cabelo? Mandou por WhatsApp. Existe sim, Maria. Então, existem vitaminas hoje em dia que nós conseguimos associar para controle e até para melhoria desse eflúvio, que nós chamamos, que é a queda do cabelo. E dentre elas existe a vitamina H, que é conhecida como biotina. Nós podemos fazer suplementação também de alguns outros aminoácidos, né, na rotina da prescrição. E até mesmo do silício, que tem uma ajuda importante no crescimento e na manutenção do fio. Legal. O Ricardo Coelho está perguntando sobre calvície, então a gente vai seguindo com os tópicos que tem aí um tópico falando a respeito disso, tá, Ricardo? Vamos para o próximo tópico de mitos e verdades. Usar boné faz cair os cabelos? Não, isso é um mito, né? O que faz cair os cabelos é, como eu coloquei, se você tiver uma doença do couro cabeludo ou mesmo até do fio. O que pode acontecer quando você usa os cabelos e você tiver uma dermatite seborreica acentuada ou um quadro inflamatório chamado psoríase capilar, que também existe, tá, do couro cabeludo, assim como tem na pele, ou até algumas outras doenças infecciosas, como fungos no couro cabeludo, fazem cair o cabelo. Então, o indivíduo, às vezes, com maior vergonha, ou até mesmo por uma questão de constrangimento social, acaba utilizando o boné e aí acha que está associado ao uso do boné. Não é verdade. Vamos lá para o 6º tópico. Dormir com os cabelos molhados faz mal? Sim, faz mal por quê? Porque você acaba fazendo um abafamento daquela região, uma maior proliferação
tanto de alguns micro-organismos que às vezes tem naquela região, aumentando sim a questão da descamação, que seria a seborreia no local, e aumentando a oleosidade. Então não é interessante para manutenção saudável do fio. Nosso próximo tópico é o 7º, né? O uso frequente de tintura pode estragar os cabelos? Paula, se não tiver um acompanhamento adequado, que a gente chama hoje em dia até de cronograma capilar, né? Espero que algum ouvinte ou até realmente algum espectador veja isso e pergunte o que seria o cronograma capilar. Seria depois uma rotina de hidratação, nutrição e até restauração ou reestrutura mesmo capilar. Então, se você tiver uma ação química nesse cabelo e você não tiver esse cronograma capilar, você pode estar danificando os fios. Desde que você tenha essa manutenção com produtos adequados, hidratando, nutrindo e restaurando, você não tem problema na tintura frequente. Legal. A Shirley Batista mandou pra gente. Óleo de ricínio estimula o crescimento? Será que é verdade? Então, isso é uma pergunta muito frequente que a gente acaba respondendo e tendo no consultório, né? Não tem trabalhos mostrando. Então, não tem, assim, nenhuma comprovação científica que teria um aumento no crescimento do fio. Hoje em dia, nós sabemos que existem tratamentos medicamentosos, né, à base de fatores de crescimento, da biotina, que é uma vitamina, que nós podemos fazer tanto oral quanto injetados no couro cabeludo, que tem efeito no crescimento. Tá bom. Próximo tópico. Lavar os cabelos menstruada faz mal à saúde? É um mito, não tem mito, né? uma ligação, né? A gente, apesar, como eu te coloquei, que existe uma influência hormonal nos fios, né? Nas fases de crescimento, que a gente chama de fase anágena do cabelo, mas na época da menstruação não tem uma comprovação sobre isso que faça algum mal. Rabo de cavalo, acho que é rabo de cabelo, né? Atrapalha o crescimento dos fios e cortar as pontas todo mês ajuda? Isso é muito importante. Hoje em dia, a tricologia, que é uma área, né, de subespecialidade dentro da dermatologia, avançou muito. Então, nós já temos assim, trabalhos de 20 anos para cá, não só no Brasil, como em todo o mundo, onde nós temos cada dia mais descoberto novas doenças e até mesmo hábitos culturais que atrapalham no crescimento do fio e levando à queda. Então, rabos de cavalo ou penteados muito presos, muito ajustados, causam um tipo de perda de cabelo irreversível. Então, é muito importante a gente alertar isso para as mulheres, inclusive as mulheres ou as culturas africanas. A gente tem encontrado muito isso, que seria aquele aumento da distância, né, entre a região frontal aqui da testa e a implante do cabelo. Se você observar, cada vez mais as mulheres estão ficando com uma testa alargada. Então, isso é um tipo de perda de cabelo irreversível, não volta mais, exatamente por essa questão de tração. Então, muito cuidado, meninas, mulheres que usam o cabelo muito apertado, com muita frequência, no meio artístico ou no dia a dia, que a gente tem muito calor aqui, acaba tendo que prender. Esse ajuste, esse tracionamento do cabelo causa uma perda irreversível, que a gente chama de alopécia detração. Exatamente por essa tração do cabelo sendo preso. E sobre o corte das pontinhas do cabelo? Corte das pontinhas, o que seria benéfico? Não tem também relação de você cortar e ter um crescimento mais efetivo, assim como as fases da lua, né, que o pessoal brinca. Então, isso não tem, isso é um mito. Mas é claro que nós sabemos que os fios, eles vão na sua região mais proximal do couro cabeludo até a distal, perdendo mais a nutrição, a força, abrindo cutícula, tendo uma ação do meio ambiente externo. Então, isso ajudaria, na realidade, a manter os fios mais lindos, né, mais saudáveis, mas não tem nenhuma influência nos cuidados. Ah. Ó, a gente tá em qual tópico aí, Josimar? Coloca pra mim na tela. No 10º. Qual é o tópico da calvície? A gente vai colocar... tem uma pergunta aqui sobre o que a gente recebeu e a gente vai fazer para a doutora sobre calvície. Já tem tratamento, né, doutora? Graças a Deus, graças à ciência, à medicina, tem tratamento. Então, os pacientes precisam ser informados disso, que calvície não é uma coisa que você precisa hoje em dia se conformar. Tem tratamento, como eu coloquei, tem tratamentos orais, via medicamentos orais e até medicamentos injetáveis. Associação com laser e associação hoje com microagulhamento.
que são várias agulhinhas onde a gente consegue fazer entrega de medicamentos diretamente no couro cabeludo. Entendi. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Não deu para a gente abordar todos os tópicos, mas a maioria deles sim, os mais importantes. E o mais importante de tudo é que a gente conseguiu fazer as perguntas que vocês mandaram para a gente. Doutora, quem quiser lhe encontrar, tirar mais informações a respeito não só do cabelo, do couro cabeludo, mas do corpo todo, né? A doutora é dermatologista, então ela pode atuar nessa área. Como é que faz para te encontrar? Paula, primeiro agradecer o espaço, porque hoje em dia doenças de cabelo, elas precisam realmente ser informadas, ser esclarecidas para a população, retirar alguns mitos, né? Eu tenho uma página social, eu tenho um Instagram, que seria da minha clínica, né? E também pelo meu próprio nome, marina.abinader, e pode encontrar várias informações nessa mídia sobre cabelo, sobre pele, sobre unhas e outros tratamentos. Tá bom, doutora, muito obrigada, tá? Obrigada, Paula, foi um Então, prazer. ela tá super gravidinha, toda linda, e com 8 meses já, né? 8 meses, Bom de muita parto pra saúde. você, tá? Obrigada. Muita saúde. Eu que agradeço. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos voltar falando sobre um projeto social que já existe há 8 anos e ajuda muitas pessoas, muitas famílias. Daqui a pouquinho a gente volta.